Olá, eu sou a Alexandra. Eu sou a Dulce. Eu sou a Amora. E esse é o Papo Entre Pepecas. Somos, sim, profissionais da saúde feminina, mas aqui a gente não vai falar só sobre saúde, mas sim sobre qualquer assunto que interesse o universo feminino, que interessa quem tem pepeca ou quem se interessa por pepeca. Tudo isso com muita risada, muita diversão, sem tabus e sem nenhum limite, porque a gente gosta de falar de tudo, né, meninas? Hoje, nosso Papo Entre Pepecas, ele vem acompanhado do Pintus Rosé, que o Fábio Davino Nobile teve a cara de pau de mandar pra gente quando eu falei que o assunto era divórcio. Ele mandou um Pintus Rosé. Eu não tenho maturidade para falar mais nada a respeito desse vinho português. Falando sério, meninas, a gente vai conversar aqui hoje sobre um assunto seríssimo e que atinge muitas mulheres e muitas famílias, faz parte das rodas de conversa de amigas e de aconselhamentos, que é divórcio. E desse caminho da família até o divórcio, qual o papel da mulher durante esse caminho, durante esse momento. A gente vai conversar um pouquinho também sobre o aumento exponencial dos divórcios prateados, são esses divórcios das mulheres maduras com longos anos de relacionamento e resolvem colocar um fim. E para esse papo a gente está recebendo aqui a doutora Amanda Gimenez, advogada maravilhosa, especializada em direito familiar. A Amanda, ela soma mais de 2.000 processos solucionados, apontando conciliações amigáveis para casos familiares. Muito bem-vinda, Amanda. Muito obrigada, eu que agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui entre mulheres maravilhosas e que levam esse papo entre pepecas de forma tão leve, eu estou adorando participar, muito obrigada. Obrigada, espero Amanda. Contribuir. E vai muito, Vai, um brinde a você, Amanda, obrigada por ter vindo aqui. Saúde. Amanda, nas suas redes sociais, você compartilha bastante conteúdo, eu estava vendo tudo lá, a respeito de divórcio, guarda, alienação parental, partilha de bens, união estável e tudo que possa ajudar mulheres, famílias, homens a acharem caminhos legais, né, no sentido da lei, para os seus problemas. E eu vi que você coloca essa informação de uma forma muito leve e teu caminho sempre em prol da conciliação. Conta um pouquinho da tua história, como você chegou até aqui e por que você leva tanto como tua primeira bandeira a conciliação. Então, na verdade, a minha advocacia, ela tem como parâmetro a minha história de vida, né? Porque eu sou filha de casal divorciado e isso fez parte da minha infância. Meu pai e minha mãe se divorciaram, eu tinha 12 anos. Aí, com isso, ali, quando eu entrei, a minha mãe, com 3 filhas mulheres, tinha que carregar a gente para cima e para baixo, né? Para resolver as coisas. E no dia que ela foi procurar o advogado, ela levou nós 3 juntas. Ela entrou para conversar com o profissional e nós ficamos na recepção. E eu achei aquilo maravilhoso, assim, eu falei, gente, é isso que eu quero para minha vida, né? Eu quero ser advogada. E ali com 12 anos eu já estabeleci que eu seria advogada. Aí nesse trajeto aí profissional, me formei super nova, com 21 anos, daí fui fazer a pós-graduação, porque bem na época que eu me formei foi a época da mudança do Código Civil, então eu fiz toda a faculdade com base no Código Civil velho. Quando eu me formei, muda todo o Código Civil. Aí fui fazer minha primeira especialização e já comecei a trabalhar. Então as pessoas chegavam no escritório, encontravam lá uma menina de 21 anos. E você sempre trabalhou com família, então? Desde o começo eu atendia civil, né? Que é a família, o direito de família e sucessório está dentro do ramo de direito civil. E com a transformação, porque eu já estou atuando há 23 anos, então assim, com a transformação do direito, também veio essa questão do máximo de especialização do profissional. E eu comecei a ver que naturalmente eu estava atendendo mais questões de direito de família e sucessório do que qualquer outro tipo de questão. Eu até dei aula por 12 anos em universidade, fui concursada lá na minha cidade natal, que é Foz do Iguaçu, e dei aula de questão de contratos e obrigações, mas quem me procurava era sempre família e sucessão. Era teu imã. Era meu imã, exatamente. Então, acabou que eu direcionei naturalmente para esse ramo, né? E daí, de lá para cá, eu falei, não, então eu vou atender só família e sucessão.
Aí foi tema do meu mestrado, foi tema da minha segunda especialização. Sou sócia do Instituto Brasileiro de Direito de Família, justamente porque é onde a gente tem toda essa atualização, traz todas essas questões novas de julgamento e tal. Então, o direito de família, ele me persegue, né, desde a infância até hoje. E daí, quando eu vim para Curitiba, né, eu tive que abrir um escritório aqui, sozinha, começar do zero, porque eu já advogava em Foz do Iguaçu há 13 anos. Você veio por quê? Porque você tinha tua estabilidade em Foz, por que você veio para Curitiba? Adivinha? Divorciou? Não! Divorciou. Por conta do trabalho do marido. Aí, inclusive, foi assim um impacto muito grande na minha vida, né? Porque, como a doutora Dulce falou, eu não estava... divorciei, mas quase. Quase, muito quase. Eu estava já estabilizada, eu tinha uma sociedade com um colega de faculdade, nós tínhamos um escritório que é ali na Avenida do Fórum. Então, assim, eu estava tudo muito bem, estava tudo certo. Aí até foi assim, algo que balançou bastante o nosso casamento, porque eu ainda fiquei 3 meses em Foz sozinha com os meus filhos, e ele aqui em Curitiba, e eu falei, não quero. Aí me deu um estalo, minha mãe falou pra mim, bom, então ou você assume... Ou divorcia. Ou divorcia. Aí eu falei, não, eu vou tentar, né? E vim. E assim, de fato, foi muito difícil, muito difícil. Os 3 primeiros anos foram, assim, impactantes na minha vida, mas existe uma Amanda antes, né, e existe uma Amanda depois. Então, eu acredito que as nossas vidas são marcadas de vários fatos, né? Então, o divórcio do meu pai e da minha mãe foi um fato muito marcante que me fez enxergar profissionalmente, apesar de ter só 12 anos. A minha vinda para Curitiba foi algo extremamente impactante porque me fez enxergar como mulher, né? Então, eu achava que eu tinha vindo abrindo mão e sendo prejudicada por essa mudança e, na verdade, hoje eu vejo que não. Eu estou muito bem, eu cresci demais, pessoalmente, profissionalmente, né? A gente sair da zona de conforto pode ter um retorno espetacular, né? Sim, se a gente assumir, né, essa mudança. Porque logo que eu cheguei, inclusive, foi muito ruim, porque eu fiquei carregando aquele peso de que, o que eu sou agora, né, para ir a um salão eu preciso usar o cartão de crédito do marido, tal, e eu sempre fui muito independente, eu comecei a trabalhar com 14 anos. Então, a hora que eu cheguei aqui e me vi com 3 filhos, em tempo perdido integral, mendigando dinheirinho, né? Apesar que nunca Sim, foi mas é a tua mendigar, percepção, exatamente. Né? Mas, e ele até sempre me incentivou bastante. Amanda, vai, eu tinha muito medo de abrir um novo escritório. Se eu não conseguir, né, um investimento tão alto, tal, não vai, você vai conseguir e tal. E consegui, de fato consegui, né? Foi um recomeço, não foi fácil, mas foi muito bom. E eu acho que, inclusive, isso também é um motivador de eu sempre incentivar a conciliação. Inclusive, se as pessoas forem procurar as avaliações minhas no Google Meu Negócio, tem lá várias clientes que falam, nossa, a gente procura o escritório achando que vai ser uma coisa, né? E quando a gente sai de lá, por quê? Porque a intenção não lógico, todo profissional, eu tenho um amigo que fala assim, eu ainda não aprendi a fazer fotossíntese, né? Não preciso ganhar, todo mundo precisa ganhar. Mas eu me realizo muito em quando eu vejo um casal que de fato ainda tem o que resgatar e eu consegui fazer eles resgatarem isso. Então, a pandemia deu um boom assim enorme de divórcios e de inventários no escritório. Foi muito grande. Eu só queria entender, você está falando resgate no sentido de quê? No resgate no sentido de manter uma amizade entre esse casal? Civilidade, né? No resgate no sentido de pacificar os relacionamentos com seus filhos e com seus bens? Em que sentido que você diz essa pacificação? Ou tipo de reconciliação no sentido amoroso da coisa? Em que sentido que você quer dizer quando você fala em pacificar ou é que eu não entendi bem qual é a linha? Nossa, amei a pergunta, Dulce. Meu Deus, cada mulher maravilhosa.
Então, assim, ó, no escritório eu sempre agendo um primeiro atendimento com a cliente ou com o cliente, eu atendo, eu não sou uma advogada direcionada para mulheres, eu sou uma advogada direcionada para as famílias. Que atende mulheres por Exatamente. consequência. Lógico que eu sei que as mulheres chegam com mais afinidade comigo, né? Sim. Com menos resistência do que os homens, Sim. mas eu advogo para todo mundo. Então, o que acontece? O meu primeiro atendimento, eu reservo ali na agenda 2 horas para esses primeiros atendimentos. Para entender o contexto todo. O cliente chega, eu falo, senta. Então, o meu escritório tem espaço kids, porque eu tenho muitas mulheres que chegam lá com os filhos. E daí o que acontece? Eu não vou deixar essa criança entrar na sala de atendimento, ouvir, absorver toda aquela situação. Então, fica ali na recepção, tem os brinquedinhos, tem jogos, tem desenho para pintar, enfim. Aí essa mulher ou esse homem entra. Tá, pra que você veio? Ah, eu quero me divorciar. Ok, vamos esquecer o divórcio agora. Eu quero entender o que aconteceu na sua vida. Ah, mas eu já li no Google que o motivo do divórcio não interessa mais. Ok, vamos esquecer o divórcio. Eu quero entender o que aconteceu nesse casamento. E daí eles começam a contar, tal. E eu começo a prestar muita atenção no que a boca fala. Porque a boca fala o que o coração tá cheio, não é verdade? E eu tenho cursos de psicologia? Círculos restaurativos. Que legal. Que apesar de ter sido criado para a gente aplicar no crime, eu aplico na família, né? Tenho cursos de mediação. Então vai falando. E eu vou só fazendo minhas anotações ali. Chamou atenção um ponto, eu faço a anotação. Então o que eu percebo, Dulce? Que tem mulheres que chegam lá se sentindo muito desmerecidas, né? Tem mulheres que chegam lá se sentindo tolhidas. Então, cada uma tem um tipo de... Algumas devem ser traídas. Traídas, exatamente. Então, tudo chega e passa ali por mim, né? Tem umas até que a hora que começa a conversar estão assim. Vai que se encolhendo. Aí a hora que termina elas já estão assim, já choraram, já gritaram. Ai, desculpa, eu tô chorando. Não, pode chorar, pode gritar. É uma terapeuta, tô adorando isso. Não é terapia de forma alguma. Aí eu pergunto, tá, você está decidida que esse casamento terminou? Então, eu vejo... Não, mas eu quero que você fale. Tá decidida mesmo que terminou? Ah, eu gosto dele, tá. E esse gostar? Não muda o que eu me pergunto. É algo que vale a pena? Eu sempre falo para os meus clientes, o casamento ele é uma balança, né? Todo mundo tem um lado positivo e negativo. Então, se você tá com essa balança desequilibrada pro positivo, tá ótimo. Agora, se a balança tá desequilibrada pro negativo, aí ok. Vamos analisar, esse negativo tem como mudar? Tem como melhorar? Você quer, se ele se propuser a mudar, a melhorar, vai valer a pena para você? Então, tudo isso eu analiso. Vamos chamar aqui, vamos fazer círculos restaurativos. Ah, eu quero estar junto. Cara, não, o primeiro atendimento... Ontem eu almocei com meu filho tá aí, meu filho mora fora, mora na Europa, mas ontem a gente almoçou junto. Nós conversamos exatamente isso, sobre relações, casais... E sobre esse positivo e negativo, de como está a balança. Incrível. O teu discurso é Mas incrível. Mas a mulher, quando procura já um advogado, ela já tá decidida, né? Já Mas você viu o que ela faz, Amorinha? Ela dá oportunidade para essa mulher falar, né? É incrível isso. Para ela entender. Mas assim, a mulher, ela demora mais, eu acho. Ela fica... Né, mais do que o homem, assim. O homem, assim, ele vai levando, ele vai trair, ou ele vai tá ruim a relação, ele vai dando um jeitinho, vai enganandinho e vai conseguindo. A mulher, quando ela decide que não quer mais, ela não quer mais mesmo. Mas daí eu quero saber, olha, depois, você fez esse balanço, então, é super legal que você escutou, você ponderou, você colocou aí depois. Disso que vem. Então, você quer que eu chame ele aqui e converse? A terapia com o marido. Você quer que eu aponte para ele essas situações que você me passou? Então, isso é o círculo restaurativo, isso é a mediação. Porque o que acontece? A gente fala muito do lugar de fala, né? Esse casal, ele tá tão atribulado no dia a dia, sobrecarregado com mágoas e tudo mais, que eles nunca conseguiram sentar e debater a situação.
o que eles fazem? Eles brigam e ficam sempre procurando um culpado. Né? Não, mas isso aconteceu porque você fez assim. Não, mas você fez daquele jeito, então eu estou agora fazendo assim, eu estou reagindo. Ok, então vamos fazer o seguinte, vamos conversar isolado, né? E daí, quando eu chamo primeiro um, depois o outro, depois eu analiso tudo, né? Geralmente preciso de mais uma vez com cada um para depois juntar. Então, porque também eu não vou juntar se eles já manifestaram que não querem, né? Então, ok, vamos partir para o divórcio. Mas a gente precisa tentar, até mesmo porque essa técnica do círculo restaurativo, por mais que chegue no final e fale, não, a gente vai divorciar, a gente tem a possibilidade de melhorar o contato entre eles, até mesmo para os filhos. Mas daí você perde muito dinheiro? Não, Amanda, porque se você concilia o casal, você não faz o processo de divórcio? Eu não faço, não mas eu cobro pelos círculos restaurativos. Você tem a sessão ali que você está atendendo. Lógico que... E o ganho é outro também, né? Exatamente. Você fala a realização do direito de família, a gente já imagina treta, confusão, né? E aí, sempre vem na minha cabeça o filme, o História de um Casamento, que ganhou o Oscar, inclusive o Adam Driver ganhou de melhor ator. E esse filme, ele é maravilhoso porque ele reflete a realidade, ele é triste. Não que é um filme de chorar, mas aí você vê que merda que é a vida às vezes, né? E o casal que tinha tudo certo. Fala o nome do filme. História de um Casamento. História de um Casamento. E o filme de 2019, eu gosto muito de cinema, né? Então, e ele é um casal que tá há muitos e muitos anos juntos, e eles têm um filho de 9 anos, e eles têm uma vida super legal, uma vida social bacana, têm amigos em comuns, aquela vida redondinha. Mas o casamento acabou, eles se tornaram 2 grandes amigos. Dentro de casa acabou. Não é que eles briguem, eles começam a ter alguns conflitos, sim, secundários à morte da parte sexual. E ela decide que vai se separar. E nisso que a coisa ia muito bem, ele teve entendimento, eis que entra os advogados na história, e aí a coisa vira uma confusão gigantesca com essa criança no meio, com o envolvimento da família dela, a família do cara, e situações terríveis do ponto de vista psíquico acontecem ali. E no final culmina não com uma conciliação, mas com uma constatação do quanto uma vida maravilhosa pode deixar de lacuna. E aí eu fico muito receosa realmente que às vezes o dano colateral do direito mal utilizado, ele é maior do que o do divórcio em si. Sim. Né? Qual que é a tua estatística, assim, em termos de quanto por cento você tem ideia que você consegue trabalhar nessa conciliação e quanto que não tem jeito, vai para divórcio mesmo? Você tem ideia disso? Eu vejo que a conciliação é muito mais do que fazer o casal não se divorciar, mas a conciliação é que esse divórcio seja amigável e civilizado. Tá errado? Mas assim, a minha pergunta para ela, o que eu queria saber, assim, quanto de um percentual de relações que teoricamente tinham decidido o divórcio que você conseguiu trazer para que eles se enxergassem e se, digamos, reconciliassem? É o quê? Um 30%, talvez? Não chega a 30%. Uns 20%, talvez. 18%, 20%. Até claro porque que você... tem muitos que, ok, eu fiz essa questão dos atendimentos, tal, às vezes eu encaminho para psicólogo, olha, vamos procurar uma terapia de casal, né? Comecem a sair mais juntos, larguem os filhos, porque assim, gente, filho é maravilhoso, mas a gente precisa ter os momentos só do casal, né? Então sair, tudo bem que as primeiras vezes quando a gente sai sozinha, a gente só fala dos filhos. De errado, né? Ou fica no celular, né? Tudo bem aí, ele não chorou, não sei o quê, no desespero. Dormiu, adoro a mensagem. Tá bem, ele dormiu. Dormiu. Mas, mesmo assim, depois eles voltam e falam, olha, realmente a gente tentou tudo e não deu certo. Ok, mas isso vocês tiveram a oportunidade de... Mas é uma coisa mais racional, né? Uma coisa mais madura. Né? Vocês respiraram e
Tanto é que não é incomum acontecer isso, e depois, quando eles voltam para que o divórcio efetivamente seja feito, ele é feito de forma consensual. Sim. Sendo que no primeiro contato seria litigioso. Divórcio humanizado. Eu acho que essa... divórcio humanizado, é um monte... O que eu acho mais legal é essa conscientização, assim, de que você aponta as falhas do teu parceiro, mas a conscientização de que você também tem a sua parcela de culpa, você também tem as suas falhas, e entender que é uma coisa que quando um está satisfeito, o outro também está insatisfeito, cada um tem seus motivos, né? E às vezes o que eu entendo é que às vezes tem casais que a vida tornou um futuro diferente, né? E às vezes são pessoas que se dão super bem, mas que a vida distanciou, que os interesses acabaram... Eu sempre achei que as pessoas mudam, né? Eu estou no meu 3º casamento. Ela tem vasta experiência, né? Profissional da área. Às vezes você gosta daquela pessoa, você admira aquela pessoa, mas é que depois de um tempo, aquela vida tua é tão diferente da outra, que às vezes é difícil conciliar, porque os objetivos se tornaram outros, os amigos se tornaram outros. Então, às vezes, assim, poxa, lamento, né? E isso até é um excelente gancho para a gente falar dos contratos de casamento. Por quê? Né? As pessoas pensam assim, eu não vou fazer um contrato de casamento, porque parece que eu tô casando já pensando em divorciar. Besteira. Já aprendi depois do 3º casamento, é uma besteira. Só que a gente fala isso agora, né, depois de 40 anos, com uma história, você com 3 divórcios, vai lá com 3 não, você já pôs o meu 3º na pauta. Divorciei a casamento. Ela já passou a fita. Edita aí. Ai, que horror, né? Porque pra gente é mais fácil, a gente é mais lúcido. Agora, com 20 e poucos anos apaixonado, faz merda, né? E você não quer tocar no indelicado. Como é que faz? Então, até uma coisa assim, né? Foi aquele bafafá, o casamento da Mayra Card com o Thiago Nigro. Meu Deus, eles estão casando com comunhão universal de bens. Todo mundo, se você pegar a comunidade jurídica, que absurdo, hoje ninguém mais casa com comunhão universal. Gente, eu rasgo meu diploma se eles não têm um contrato de casamento muito bem feito. Então, o fato de você ter lá escrito comunhão universal de bens não significa que para todos os bens que esse casal tenha, eles vão adotar esse regime legal. E outra coisa, o contrato de casamento, ele serve para estabelecer várias regras que vão muito além do patrimonial. Então, questão da traição, questão de que se forem se divorciar não vai ter barraco, não vai ter jogar... Mas isso tem contrato? Pode ter, mas não tem. O tradicional, o padrãozinho não tem nada disso, né? Existe um contrato de casamento, que é o pacto antinupcial, né? Antenupcial, que é feito em cartório. Então, quando você vai lá fazer o casamento e é comunhão universal de bens, você tem que ter o pacto antinupcial. Então, o cartório... Que ninguém lê, acho, né? Ninguém lê. Mas vai mais casa, vai assinar de bens, né? Porque o regime vigente, assim, a menos que você opte pela comunhão universal, né? Porque você tem a regra, se a pessoa não falar assim, eu quero o universal de bens, ou eu quero a separação convencional, vai para a regra geral, parcial, que é a parcial, né? Mas se você for casar pela universal, você tem que fazer o pacto antinupcial. Aí você vai ao cartório fazer essa escritura pública de pacto antinupcial. Você chega lá, ninguém te pergunta, você quer estabelecer mais alguma coisa além disso? Não, você vai assinar lá, cumpriu a regra, né, cumpriu o protocolo, digamos assim, acabou, vai casar. Agora, hoje, que foi justamente várias alterações que o nosso código teve, você tem, assim, a valorização da questão pessoal, então da opção, das escolhas pessoais da pessoa. Né? E isso faz com que o contrato de casamento vá muito além do que esse pacto antinupcial. Então, você pode estabelecer ali regras de convivência, você pode colocar regras até mesmo de como que vocês vão tratar o fato do divórcio, caso vocês vão se divorciar, quantidade de filhos, várias coisas que hoje você consegue estabelecer, né? Eu, por exemplo, quando me casei,
se eu soubesse que haveria mudança, né? Tinha possibilidade, eu teria colocado uma cláusula no meu contrato, não me mudo. Não me muda. E como que executa se você coloca na cláusula que você quer transar 3 vezes por semana? A Como que a gente executa? Né? Como é que a gente executa se a pessoa não comparecer 3 vezes por semana? Então, A Amora tinha que colocar isso em pauta, lógico. Não, mas é o que aconteceu ali. Tá, essa cláusula da questão da sexualidade e da constância, né, da relação sexual, ela é uma cláusula muito subjetiva no sentido de que quem que vai querer se expor de falar que não está cumprindo aquela cláusula? Eu. Então é uma situação que sim, ela é exequível, ela está num contrato, e se o contrato cumpriu todas as exigências, e daí a gente faz essa execução dentro de um processo que corre em segredo de justiça, né? Mas, assim, eu particularmente... Rola esse tipo de cláusula mesmo ou é só no mundo das celebridades? Só que ainda não... Jamais colocaria isso em contrato. Sai que eu fique com preguiça depois. Não, me poupe. Ela tá 3, não, esquece, vamos mudar, deixa uma só. Mas aí você pode fazer uma alteração, um adendo contratual. Não ia colocar isso no contrato, não. Esquece. É uma coisa que pode ser colocada. É exequível, né? Mas daí, se porventura... Eu nunca tive essa cláusula sendo executada no escritório. Mas se chegasse para mim, o que eu iria fazer é pôr dentro de um processo direto e de forma sigilosa ali, para que não... Principalmente se for uma cidade pequena, né? Nossa, Porque, Amanda, imagina. e as questões surgiu uma nova modalidade de casamento aí, que são a questão do contrato de união estável. Ele segue também esses mesmos princípios do casamento? Segue os mesmos princípios. E o que a gente tem Qual é a diferença, assim, então? Se você casa ou se você faz uma união estável? Qual é a diferença? A diferença é, a união estável, se você já estiver em convivência e vocês, como casal, agirem como uma família e aos olhos da sociedade vocês são um casal, uma família, vocês já estão em união estável. É muito comum receber no escritório a gente falar assim, não, mas a gente está morando junto só há 2 anos, ainda não deu 5 anos, a gente não está em união estável. Não. Você tem o INSS deferindo pensão por morte em caso de união estável com união de 2, 3 meses. Por quê? Porque você já tem esse ânimo familiar demonstrado para a sociedade. Então, família, Natal, Ano Novo, tudo, você é uma família. Você só está há poucos meses juntos. Mesma coisa, se eu estou casada há 2 meses aqui com a Amora e ela vem a falecer, eu não vou receber porque nós estamos só há 2 meses, é o mesmo tratamento, casamento e união estável, tá? Mas qual que é a diferença? Então, a diferença é a falta de formalidade, porque o casamento, você tem que chegar lá e fazer um casamento no cartório. A união estável, ela não necessita dessa formalidade. É só um documento. Nem o documento. A gente tem muitos casos de dissolução de união estável que vai para o judiciário que a pessoa não tem documento nenhum. Então, a gente entra com a ação, pede para o juiz reconhecer que essa união estável acontece e já dentro do mesmo processo dissolver essa união estável. É diferente quando a pessoa tem a escritura pública de união estável. A gente entra só com a dissolução, porque daí o juiz já vai direto. Porque eles já reconheceram que aquilo é uma união estável. Entenderam a diferença processual, tem uma jurídica? pessoa bem próxima minha, que ela teve um primeiro casamento, divorciou, e o segundo, eles fizeram um contrato de união estável. Tanto é que eu tive que assinar no dia desse contrato como testemunha. Mais um amigo. Mas ela colocou o nome ainda do marido nesse contrato de união estável. Eu achei que só no casamento que podia, até me causou estranheza. Eu peguei o contrato, você vai mudar de nome mesmo? Você tem certeza? Não, depois de já ter separado, eu no meio do cartório, eu fiz isso. Já separou uma vez? Não tenho certeza. Então, mas, olha só, um dos principais diferenciais é justamente a falta da formalidade. Ela é uma pessoa extremamente instruída, não a conheço, mas só pelo que você está me falando, ela estava muito bem assistida por um profissional jurídico. Porque
Já tinha separado, né? No primeiro casamento, né? Ela foi buscar uma segurança jurídica. Ela precisava para ter uma união estável? Não precisava, mas ela foi buscar o a mais. E tá lá a separação total de bens, estava obviamente eu li, né? Eu lá fui testemunha, deixa eu ler esse negócio para ver se tá tudo certo. Porque né? se você não faz o contrato de união estável, o que vai acontecer é que você vai para a regra geral, que é a parcial de bens. Entendeu? Então, você tem uma união, você vai ter... O direito, ele tá para resolver a situação, independente se ela tá prevista em contrato ou não. O direito vai ter que resolver. Então, é melhor que você previna do que depois você ter que se sujeitar às regras gerais. Que muitas vezes essas regras gerais não fazem o menor sentido para aquele casal. E ele também era separado, então fez muito sentido para os dois. Para os dois. E outra coisa, no casamento, quando você se divorcia, você vai ter o teu status de divorciado o resto da vida. Você foi casado, divorciou, você vai ser divorciado o resto da vida. Você pode até casar novamente, mas você é um divorciado. Então é melhor sempre união estável do que casamento? Por que as pessoas casam, então, se a união estável é mais simples? Ela é mais simples da questão das formalidades. Mas no momento que você vai se desfazer de qualquer união, seja um casamento ou uma união estável, você vai ter que cumprir as mesmas formalidades. Né? Se tiver filho menor, você tem que ir para o judiciário. Se não houverem filhos menores, você vai ter que fazer esse divórcio ou essa dissolução. Se for amigável, você pode fazer no cartório. Com advogado ou sem? Não, sempre tem que ter advogado. Sempre tem que ter advogado. Mas se você foi lá e fez sozinha, sem advogado, por que por desfazer você tem que ter advogado? Mais ou menos, né? Quando você vai iniciar a união, você pode fazer a escritura sozinha, a escritura de união estável, porque você o mesmo raciocínio do casamento. Você está iniciando uma união que ainda, em tese, não está afetando o direito do outro. A partir do momento que você está desfazendo alguma coisa, você precisa da intervenção do judiciário, porque a pessoa fala assim, vou para o cartório desfazer, é bem mais simples. Mas o cartório só está desfazendo esse casamento porque ele está recebendo uma concessão, uma delegação de poderes do judiciário. Tanto é que ele não pode fazer qualquer tipo de dissolução de união estável ou qualquer tipo de divórcio. Ele só pode fazer quando forem maiores e que há consenso. Se não, tem que ir para o judiciário porque você está desfazendo uma relação. Então, para essa relação nascer, você não precisa do advogado. Em que pese, eu sempre dizer, procure um advogado para você se respaldar. Fazer o contratinho direitinho, exatamente. Com todas as cláusulas. Às vezes nem um contrato, às vezes uma consulta é o suficiente para você entender onde você está entrando, né? Porque eu acho assim, tudo que você tem de informação e de conhecimento, depois é muito mais fácil de você tolerar, digamos assim, né? Não, eu entrei nesse casamento ciente de que na união estável ele participaria da herança que eu recebesse dos meus pais, por exemplo, né? Caso houvesse o divórcio. Nossa, eu casei assim, eu não sabia. Normalmente não há participação na herança, né? Depende. Na comunhão universal há. E na comunhão parcial não, né? Os bens particulares não comunicam daí no ato do divórcio. Outra coisa, você também tem que entender que, assim, lógico que a gente casa para os felizes para sempre. Mas qualquer um dos dois pode falecer. E ninguém pensa nas consequências do casamento para depois do falecimento de um dos dois. Então, comunhão parcial de bens, os bens particulares não comunicam dentro do divórcio. Porém, no caso de falecimento, os bens particulares, o teu cônjuge vai herdar. Mesmo na herança, não vai direto para o filho daí. Não, é na herança que ele vai herdar, porque daí ele é herdeiro. Entendi. A lei diz que o cônjuge é herdeiro. Mesmo com a comunhão parcial de bens. Ele aí o que vai, exatamente, o que vai acontecer? Não compartilha em vida apenas, então. Não compartilha se for o divórcio. Entendi. Porque são duas causas diferentes de desfazimento desse casamento. Uma que seria o divórcio e a outra que seria o falecimento. Os dois fazem com que a pessoa não tenha mais um casamento. Mas as consequências são muito diferentes. Nossa, você sabe que a mãe do Du é falecida e tem uma herança aí.
imóvel que tá à venda, eu falo pro Du, não, você que tem que ver isso aí, porque eu não quero me meter, porque isso é teu, não é meu, muito embora a gente vá usar o valor para um bem em comum. Mas então eu tô erradíssima, porque se acontece alguma coisa com ele, inclusive a responsabilidade sobre esse bem é minha. Você vai herdar. Exatamente. E você tem filhos? Tenho. 1, 2? Um de 6 anos. Essa parte que é um bem... Vocês são casados com união parcial. Isso. Essa parte da herança, que é bem particular, você e seu filho que vão herdar. Nossa. Agora, o que é Eu comum... achei que fosse direto pro Pedro, em caso de morte. Não. Aí, o que é comum, ou seja, aquilo que vocês construíram na vigência do casamento, você já é meira. Tanto é que muda totalmente a questão do cálculo do tributo, que é o ITCMD em cima dessa questão. Então, se é o divórcio, tudo que é amealhado durante o casamento vai ser ali partilhado, não vai incidir imposto, se for feita uma divisão equânime ali, né? Igual. Agora, no inventário, como você está herdando os bens particulares, ali vai incidir. E o meu Nossa senhora, você paga esse ITCMD quando na primeira divisão, paga na segunda divisão. Nossa. E o meu ex-marido faleceu, meu primeiro casamento faleceu, e ele só tem o meu filho, filho legítimo, e ficou tudo para a ex-mulher dele e para o filho dela. Como assim? Meu filho começou uma briga agora. Assim, mas ele deixou isso não, ninguém, na verdade, manifesta? Na verdade, ninguém sabe, né? Porque pensando assim, ele só tinha o João de filho legítimo, e aí ele faleceu. Aí o advogado pegou e apresentou, só tem você de filho, não sei o quê. Eu sei que todo o patrimônio dele estava para a mulher dele, né? A atual mulher dele, não sei qual era o regime, se tinha regime, se era união estável. E agora começou uma briga, assim, que meu filho eu quero saber como vai ficar a minha situação, né? E ele não deixou testamento, sabe? Não deixou testamento, não deixou nada. E aí tem que fazer inventário, aquela coisa. Então agora que ele vai começar a inventar tudo isso para ver o que está acontecendo, porque ele nunca recebeu nada. Já fazem 2 anos que ele faleceu. Tá, e assim, você falou que faz 2 anos. Quando ele faleceu, quantos anos o João tinha? O João tinha 23. Então fale pro João correr. Eu falei, 5 anos, né? Ele tem que correr, até mesmo porque, assim, independentemente da questão do inventário, tem a questão da uso capião familiar. E... Quanto tempo esse uso capião familiar? 2 anos. Depois passa seu endereço para a Amora te procurar. Elas saem juntas. Então, é bom que o João corra e tem que abrir esse inventário. E assim, se ele não deixou nada em testamento, esse filho dela não é herdeiro dele. E ele usufruiu tudo. Eles estão administrando a empresa dele, que ele tinha uma empresa. Pois o João tem direito aos rendimentos dessa empresa desde o momento do falecimento do pai, tudo isso. Amora, pega o cartão. E Amanda, nossa senhora, agora eu fiquei até pra... Ele já procurou 2 advogados, meu filho. E aí eu não sei o que acontece, que ele não dá sequência, sabe? Então, o que eu sempre falo Eu sempre falo para os clientes, sabe? Essa semana mesmo eu recebi uma cliente no escritório que ela falou assim, eu procurei e tal, mas eu não senti segurança, não sei o quê. Tá, aí eu comecei a conversar, a gente conversou e tal, ela falou assim, não, onde que eu assino o contrato? Porque é diferente, é a mesma coisa, você vai no pronto-socorro, né, as duas que são da saúde, você vai no pronto-socorro, vai ser atendido ali naquela emergência para uma situação, mas o que o médico da emergência vai fazer? Vai te encaminhar para o especialista. Por quê? Porque é ele que vai ter condição de ter o olhar integrador ali para saber, não, isso está acontecendo por conta disso, vamos puxar ali, isso aqui eu resolvo assim. Eu já vi processos de herança extremamente morosos demorarem 8, 9 anos quando poderiam ter sido resolvidos rapidamente por um especialista. Porque aí o especialista botou o olho, não, o problema está aqui. Vou ter que me meter nessa história, meu Deus. E vem cá, vai. Conselhos antes de casar. O que uma mulher deve saber antes de se casar. Não romantizem, gente. Pés no chão. Não, eu não romantizo. Até porque também já, muito, né? É muita história, a vida inteira, tal.
Mas, Você olha, continua com o mesmo marido desde o começo? mesmo 20 anos. Ai, que parada, que bênção. Que prazer! Ela tá Que você bênção, conciliando. Ai, que prazer! Não, eu até vou mandar um beijinho pra ele. Mãe. Beijo, vai. Pensa, qualquer repricog dela já vai e reconcilia. Isso. Ela faz a conciliação. E, de fato, assim, sempre a gente teve vários altos e baixos, mas a maturidade acaba falando mais Sobrepondo. alto, né? Então, quais são os meus conselhos? Primeiro de tudo, vocês terem consonância de ideias, né? Consonância de ideias é muito importante, porque senão você tem um casal que já casa, né, com uma probabilidade de não dar certo muito grande. A divergência, né? Você Né? tudo fala. Divergência política. Nossa. Divergência religiosa, criação de filhos. Porque, gente, existem casais que vivem assim maravilhosamente bem. Chegou o filho, Lasca tudo. Quebra. é motivo de desavença, Quebra. porque cada um tem um valor e quer educar aquela criança sobrepondo o seu valor. Então não adianta, a criança não é motivo de desavença se vocês antes conversaram e antes alinharam o que são valores importantes para cada um, né? Questão financeira, o combinado não é caro. Então a gente tem ali eu recebo no escritório assim, olha, eu posso dizer que diariamente casos de violência patrimonial. Por quê? Porque isso não foi conversado anteriormente. Então é óbvio que a mulher ela vai se sobrecarregar quando o filho chegar. Isso é inevitável. Outra coisa, vocês querem ter filhos? A mulher está disposta a ter filhos? Porque hoje é muito mais comum a gente ter casos de mulheres que, ok, eu quero me casar, mas eu não quero ter filhos. Isso é uma convenção social e eu não quero entrar nessa convenção, porque não faz parte de mim. E tá tudo ok. Só que isso tem que ser uma coisa que o marido tá consciente e tá concordando. Porque senão vai ser motivo de desavença, né? E vejo na prática que o inverso também é verdadeiro. Às vezes ela casa com o cara que já tem 10, 15 anos a mais que ela, o cara já tem 3 filhos, e ela fala, eu não quero filhos. Só que passou 5, 10 anos, ela começa a querer ter filhos. E o pacto, quando eles se juntaram, ele não quer mais ter filhos. E essa mulher que é jovem, ela passa a querer ter filhos. Aí já dá problema também. Sim. Problema e também. assim, as pessoas elas são mutáveis, o ser humano ele está em transformação Sim, esse é o todos problema. os dias. Esse é o grande Todos problema. os dias. Por isso que a gente não faz também, dentro de um contrato de casamento, cláusulas estáticas, né, engessadas. Então, a questão do filho, ok. Isso é um impeditivo para a realização desse casamento? E a gente pode colocar que, se porventura ela mudar de ideia, um filho é o limite máximo? Entendeu? Então, tudo isso é negociado. Lógico que se a gente for pegar a nossa cultura, não soa bem, né? Fazer um contrato de casamento estabelecendo tudo isso. Meu Deus, isso é muito esquisito. Eu tô rindo aqui, mas nossa, quanta maturidade, né? Discutir tudo isso antes. Sim, né? isso é muito esquisito. Parece que eu tô casando já pensando em divorciar. Não é isso. É porque se o casamento está sendo pautado nessa maturidade de sentar e conversar tudo isso, Tem mais chances de dar certo, né? Exatamente, ele já está caminhando para que as coisas Quem sabe no meu quarto fiquem casamento. Partiu. fiquem bem alinhadas. Ótimo. Pois é, e aí você falou de quarto casamento, Dulce, eu vejo, né, no dia a dia no consultório, eu atendo predominantemente mulheres climatéricas, né, sou ginecoendócrina, um aumento enorme dos divórcios de mulheres maduras, né, e então os filhos estão criados e foram seguir suas vidas e de repente aquele casal que está casado há 25, 30 anos, aquela mulher com 40, 50, 60, aquilo não faz mais sentido. Você percebe isso na tua prática? Ou... Sim, muito, muito. E assim, é no momento em que a mulher, ela percebe que quem sou eu? Aonde eu cheguei? Qual é a minha função nesse mundo? E junto ela tá na menopausa, né? Que E a fase da evasão do ninho, né? Sim, os a filhos síndrome começam do a ninho casar, começam a ter suas famílias e ela se vê virada nela e naquele parceiro.
E aí ela tem esse tempo, que até então ela não tinha tempo, porque tinha função de educar, de cuidar, de lavar, passar, cozinhar. Mas quando ela sai todo mundo do ninho, ela se depara com aquele parceiro, que ela se olha para aquele relacionamento e fala, o que é a minha vida, né? Sim. E é isso que você percebe mesmo, essa busca por ela mesma. Elas chegam falando assim, olha, eu cuidei a vida inteira da casa, eu deixei a minha profissão, né? Agora meu filho já saiu de casa, casou, tal, e eu fico sozinho o dia inteiro. Eu não tenho o que fazer. E isso, inclusive, ecoa como medo. Porque elas pensam assim, eu sou dependente 100% financeiramente dele. E aí, às vezes, vem o agravante da descoberta da traição, né? Aí é um agravante, aí é pau, matou. Né? E o medo, não tem mais jeito. A questão da dependência financeira é um problemão, né? E até porque você só conhece o ser humano até a hora que você vai divorciar, né? E eu já vi situações, relatos bizarros de alienação de bens para a mulher e para os filhos também, né? E, lógico, eu escuto só o lado da mulher sempre, né? Nossa gineco, né? Mas de situações bizarras, justamente de consequências dessa dependência financeira e na hora do divórcio, isso ser usado como uma arma de vingança, né? O que acontece assim, o homem, ele tem um apego patrimonial muito grande, isso é fato, né? Que assim, esses 23 anos já me mostraram que o homem senta para conversar, a conversa dele é linear, é uma coisa. A mulher senta para conversar, nem na questão do raciocínio, mas assim, do padrão. Sim. Né? A mulher, ela senta assim, porque ele chega em casa e não dá mais atenção para os filhos, tal. O homem já senta com outro discurso. Né? Então, Gente, esqueci, por que eu tava falando isso? Tava falando desse divórcio prateado, dessa questão financeira ser usada como... Isso chama divórcio prateado? Das por que não dourado? Do cabelo grisalho. Entendi. Caiu a ficha. É quando elas se dão conta, né, que elas fizeram de tudo por essa família e agora os filhos estão seguindo o caminho natural. E ela não tem um parceiro, ela tem um amigo, ou até mesmo um inimigo. Um peso, uma almofada em cima do sofá. Até mesmo um inimigo. Então, assim, ela se olha no espelho, ela não se vê mais bonita, né? Ela não se vê capaz, ela se acha totalmente incapacitada. Então, eu recebo mulheres totalmente destruídas que sentam na minha frente e falam assim... mas eu nunca fiz nada. Eu falei, mas você vai aprender a fazer alguma coisa vai dar certo. Mas ele sempre falou que eu sou burra. Burro é ele, cara, que não soube aproveitar, né? Porque o casal que é inteligente vai chegar num consenso das coisas. Então, lembrei que eu estava falando. Então, eu vejo que o homem, ele é muito patrimonialista. Então, ele vai lá, ele compra, ele vende, ele faz, ele acontece, tal... Ele tem até a imaginação de quando ele compra um carro para a esposa, ele nem bota o carro no nome da esposa. Ela, não, você pode usar, é um presente para você, tá, amor? Mas tá no Detran, tá no nome dele. Mas seria bom, e as multas vai tudo para ele. Sempre há duas histórias, sempre há dois lados da história. Porque ele acha que no momento de um divórcio, ele vai conseguir dissipar isso aí o mais rápido possível. E por isso da importância da mulher estar assistida por um profissional, por uma profissional que é especialista, porque a gente tem condição de buscar, de ter alegação de fraude patrimonial. Gente, esses homens aqui, onde que eu olho? Qual câmera que eu olho? Aqui, tua ali. Esses homens que compram as coisas e botam em nome de laranjas, tá? Não se iludam. A gente tem como descobrir. Boa! Fica a dica. Eu fiz uma mentoria com uma mulher de 47 anos também. 20 e poucos anos casada, sempre sofreu assim, porque você é isso, porque você é uma boa, porque você tá onde você tá por causa de mim, né? Aquela coisa toda. Eu tirei do meio do mato. E eles construíram uma empresa juntos, ela cuidava da parte administrativa financeira, e ele era o cara que fazia toda a articulação para a empresa. Era o comercial. Era o comercial, enfim. E aí os filhos também cresceram, aquela coisa toda, e ela se sentindo sempre a pior do grupo das amigas, né? Porque era a que era burra, a que não sabia, porque só tava ali por causa dele, enfim.
E aí foi. E aí ela assistiu uma palestra minha e ela me marcou uma mentoria comigo. E ela falou assim, né, autoestima baixa, aquela coisa, que eu comecei a entender a história, por que dessa autoestima baixa, e eu entendi que era esse marido. Aí, você vai chegando, vai minando, até que ela fala assim, eu queria muito me separar, só que o meu medo, eu vou ficar na rua. Eu falei, como assim? Eu não entendo nada de direito. Eu sempre me questiono isso, eu falei, gente, como assim? Eu não entendo nada de direito, mas eu tô entendendo que, embora ele tenha te tirado do meio do mato com 20 anos, mas vocês construíram uma família, não sei qual que era, nem lembro qual que era a união dela, mas independente de qual for, né, eu falei assim, procura uma advogada de família, porque, assim, não dá, né, você não vai ficar zerada. Enfim, dei uma organizada na cabeça dela. Só pra Pode até baixar o padrão de vida, sim, exatamente. Mas essa história que você não vai mais... Gente, é você que cuida da parte administrativa e financeira da empresa dele, quem vai perder é ele. Você vai estar 20 anos nisso. Quem perde é ele. Tentei chamar ela pro alto, assim. E aí foi, essa conversa deu 1 mês e pouquinho. Ela marcou de conversar comigo de novo. Já estava nesse processo e aí sofrendo aquele abuso, né, psicológico. E eu, vai lá, continua, tortura, é isso mesmo. É tortura. Ela já advogada, já estava orientando, estava tudo certo, mas ela estava sofrendo, mas eu estava tratando, né, outro sofrimento dela, enquanto a advogada cuidava dessa questão ali patrimonial dela. Ai, só resumindo a história, ela é um case de sucesso para mim. Eu sou muito orgulhosa em várias coisas que eu falo do que eu atendi dela, e uma delas é essa. E aí, assim, hoje, a semana que vem ela vai fazer 50 anos, e ela tá assim, ó, ela tá feliz. Na glória de Deus. Ela tá mais bonita. É óbvio que eles conseguiram dividir o bens, não sei os bens, não sei se ela ficou se diminuiu o padrão, mas pelo que eu vejo dela, o padrão tá melhor. E aí eu digo mais, esse homem que dizia que ela era uma bosta, que ela não sabia transar, que ela era isso, que ela aquilo, ela tá ali com um mocinho de 30 anos, fazendo ela sentir coisa que ela nunca sentiu em 20. Ah, me poupe, né? Então, assim, faço parte dessa evolução dessa mulher que se sente mulher agora também, né? O cara botava lá pra baixo, né? Tem nome pra isso, inclusive, E né? eu vou falar, eu tenho um caso na minha profissão que pra mim é emblemático. Uma mulher que chegou, ela ficou 1 ano, todos os meses, indo no escritório e fazendo uma consulta. 1 ano, casada. Você era psiquiatra dela. Terapia. Não, ela era a casa. Exatamente, super focada. Doutora, hoje o meu panorama é esse aqui, tá? A minha situação patrimonial é essa, eu não tenho nada no meu nome, eu não trabalho há muitos anos, tal. O que eu tenho que fazer? Olha, a senhora tem estômago para isso? Tenho. O que a senhora mandar eu fazer, eu vou fazer. Ok. Legal. Então, começamos a organizar a casa. Questão patrimonial. Chegou no final de 12 meses, ela falou, agora eu tenho o que eu quero. Vamos divorciar. Ok? Divorciamos. Tudo na paz de Jesus, foi amigável, consegui fazer amigável, ok. Vocês acham que a história parou por aí? 2 anos depois, bate o marido dela no escritório, o ex-marido. Doutor, eu quero anular o divórcio. Oi? Aí eu falei assim, não tem como anular o divórcio. Tem que casar de novo. Vai ter que casar de novo. Ok, então eu vou casar de novo com ela. E aí? Por quê? Qual a conclusão que vocês 3 chegam disso? Meu Deus do céu. A conclusão é que nesses 12 meses ela aprendeu a se valorizar e se afirmar como mulher. E ele começou a enxergar ela de uma forma diferente. Foram 2 anos ele correndo atrás dela e ela... Aí eles casaram de volta. Casaram de volta. Então, isso para mim não várias outras questões que são emblemáticas, mas essa foi uma que me marca muito. E eu sou mãe de 3 homens. E eu 3 sempre falo, 3 homens. Eu sempre falo para eles, vocês nunca menosprezem a inteligência de uma mulher, a frieza de uma mulher. Porque a mulher que dá a luz de parto normal, ela é capaz de qualquer coisa, gente. Eu sou muito bobinha. Bem, Sou muito pacífica. gente, e esses barracos familiares? Ai, muitos. Tipo, Ana Hickman, Shakira, com filho no meio, sendo submetido. A gente vê isso no dia a dia do consultório também, né? Sim. Alienação parental, a roda. Eu tive um caso bizarro de uma mãe, de uma menina com síndrome de Down, que tentou simular uma história de violência sexual. Ele tentou me enfiar no meio da história
porque como a menina era incapaz, né, criar um discurso na cabeça da criança, e aquilo era absolutamente falso, cheguei a fazer a denúncia, né, relatei, liguei na delegacia, falei, olha, tô com uma situação bem complicada aqui, tô fazendo notificação, mas a situação é x. Então a gente vê situações de barracos midiáticos, que a gente não entende muito bem o porquê de trazer à tona tanta confusão, né, e fazer esse dano ao menor, e de situações familiares de alienação parental que são... Eu acho isso um crime, né? Eu já tive, né, já divorciei, mas quando você, como você faz dos seus filhos uma arma nesse processo de divórcio, eu acho isso um crime. O dano mental, psicológico que essas crianças crescem nesse processo de briga, de disputa, Nossa, eu acho isso, assim, pior. Eu acho que se tem uma coisa que você tem que proteger e salvaguardar num processo de divórcio, é a saúde mental dessas crianças. Sim. Porque eles não podem fazer parte dessa briga entre os seus pais. É destrutivo para a personalidade de uma criança. Eu fico vendo o menino lá da Ana Hickman, assim, eu vejo aquele ex-marido da Ana Hickman, para mim parece um psicopata, o cara é completamente enlouquecido, né? Cada um tem sua opinião, né? Esse cara é o cara completamente louco. Mas eu fico pensando nessa criança, coitadinha, no meio dessa tiro cruzado, fogo cruzado. Infelizmente, a gente tem colegas, né? Eu falo colegas porque, assim, o cliente, quando ele chega pra gente, seja homem ou seja mulher, ele tá enlutado. Né? Ele está enlutado, é inevitável, porque por mais que houvesse todos os tipos de briga dentro dessa família, é algo que está finalizando. Um relacionamento que morreu. Exatamente. Alguma coisa morreu ali. Então, eles chegam enlutados. A pessoa, quando ela está enlutada, ela não está no raciocínio, né? 100% dela. Quem que vai retomar essa pessoa, recobrar o juízo? É o profissional. E se a pessoa ainda não está em condições de recobrar o juízo, ok, você confia? Por isso que eu falo, relação cliente-advogado é uma relação de confiança. Assinou a procuração, você está me dando a sua vida familiar para eu resolver. Então, me deixa resolver. Confiou? Por isso que a escolha é muito importante. Né? Então, ok, o profissional vai resolver para você, porque você nesse momento não está habilitado psicologicamente para aquilo. Vai demorar, às vezes demora 1, 2 anos, eu tenho cliente que demorou mais de 3 para sair do luto. Eu digo que o processo pós-divórcio, posso falar aqui, né? O processo pós-divórcio é 2 anos. É 2 anos para você estar de bem com a vida, estar de bem com o seu ex-companheiro, com o seu ex-marido, tratá-lo como um amigo, como uma vida passada. Para mim é 2 anos de luto. E tem casais que 10 anos depois não conseguem ainda ter um tipo de diálogo. Eu acho que no mínimo 2 anos. Então, antes de 2 anos é muita mágoa. Você carrega muita mágoa antes de 2 anos, muita cobrança, muita não entendimento, muito inconformismo. São 2 anos que... relação com todos os teus ex? Tem todos, mas são 10, né? Eu diria assim, não tenho um mau relacionamento, eu não tenho. Hoje eu respeito cada um dos seus espaços, assim, converso, falo normalmente. Nunca tive um amigo, né? Não, mas não é amigo. Antes de ter sido feito o teu divórcio, porque a pessoa ela vai passar pelo luto. Só que tem muitas que passam pelo luto antes do divórcio. Entendeu? Então, ali, a hora que vem o divórcio, na verdade, o divórcio é uma libertação. Inverteu, né, a ordem. Então, o que eu vejo desses casos que são midiáticos, que expõem a criança sobremaneira, são pessoas que, infelizmente, estão mal assessoradas tecnicamente. Porque você, como profissional, não vai profissional de direito de família, né? Você não vai deixar que essa situação se prolongue no tempo. Eu tenho situações no escritório de que, de fato, foi feito denunciação caluniosa de violência doméstica, por exemplo. Por quê? Porque a mãe queria afastar o pai da convivência com os filhos. Né? Então, ela foi lá na delegacia da mulher e falou, o que ele fez? Cuspiu no meu rosto. Por quê? Porque a Maria da Penha, ela traz
a presunção da veracidade do que a mulher está alegando. Então, se ela diz que está sofrendo a violência, que está se sentindo ameaçada, já é o suficiente para que haja o afastamento do lar daquele cônjuge. E nisso, agora a gente traz essa consequência para dentro do direito de família. Porque a gente teve uma alteração agora no ano passado, 2023, que se houver indícios é extremamente subjetivo, né? De violência doméstica, esse pai já não vai mais poder fazer a visitação a esses filhos se não for de forma assistida. Então, a gente tem casos que a criança vai para o NIAP, que é um núcleo especializado, maravilhoso, um trabalho excelente do Tribunal de Justiça do Paraná. Aí a criança fica recebendo a visita do pai 1 hora por semana. Meu Deus. Você sabe que só comentar, pode ser a morte. tem uma outra situação que eu queria colocar, que eu vivenciei, porque eu sou perita da violência sexual. Mês passado, vivenciei uma situação de uma menina de uns 13 anos que veio com queixa de violência sexual. E aí, na conversa com ela, qual que era a história? Ela forjou, ela mentiu, ela saiu de casa e começou a andar pelo... 9 anos, não era 13, 9. Ela começou a andar pelo bairro sozinha, uma moça a acolheu e disse, você tá sozinha, tal? Pois é, meu padrasto fez violência sexual comigo. A moça pegou a menina, levou numa delegacia, a mãe foi chamada e tal. Qual que era o barraco, né? O barraco aqui, a mãe tinha casado pela 2ª vez, estava com um novo relacionamento e este padrasto tinha, pelo que eu entendi, que a mãe contou, uma maneira um pouco mais rígida de educação. Não pode ficar tanto tempo no celular, controla o canal de televisão, tinha uma certa restrição na educação da menina. E como ela sentiu um pouco o conflito com esse padrasto que queria educá-la, ela mentiu que o padrasto tinha feito violência sexual com ela, porque ela queria que a mãe voltasse com o pai, que morava em Minas Gerais. Então a menina, ela falou, eu menti. Ele nunca encostou a mão em mim. Tem um então, filme que tá no Netflix, sensacional. Fez esse barraco com a intenção dos pais se reconciliarem. Tem um filme nórdico que tá no Netflix, sensacional. Não vou lembrar o nome agora, do mesmo ator que fez Druk, que é outro filmaço, e que a criancinha de 5 anos, ela cria uma não é nem fantasia, ela fica com raiva ali do amigo da família, e ela teve uma exposição a genitais do irmão mais velho, adolescente, com os amigos ali, com umas fotos, que aquilo impactou a menina, e ela confunde, cria uma história do jardim de infância e acaba com a vida desse cara que é professor de jardim de infância. Depois eu vou catar o nome para mandar para vocês. Complicado. Eu vou contar para vocês que o tempo acabou. E você vai ter que voltar para fazer a parte 2. Eu disse para você que havia esse risco de você ser convidada para voltar. Porque tem muito assunto, não dá para falar nem 1/3 do que a gente gostaria. E que delícia falar aqui com vocês. Espetacular. Nossa, muito leve, é uma conversa feminina mesmo, né? Porque nós temos as nossas dúvidas e nossas curiosidades também, a gente está né? aqui na mesa batendo papo mesmo, né? Exato, foi ótimo, Amanda, obrigada. Muito obrigada. Eu vi que você tem um trabalho também de assistência. Eu queria só finalizar com isso. A plataforma Mara Connect. Isso. E fala um pouquinho pra gente, antes de a gente finalizar, o que é a Mara Connect. Então, eu percebi dentro do escritório que tem muita gente que tem essa dificuldade financeira de fazer o primeiro atendimento, né? Aí, o que eu fiz? Eu desenvolvi um aplicativo que ainda não está no Apple Store e Google Store lá. Mas você consegue utilizar como aplicativo, que é o app web que eles falam. www.maraconnect com 2 N's, CT, depois a gente coloca nas legendas. .com.br, que a pessoa ela entra ali, tem um formulário, né, e ela vai respondendo. Então, conforme ela vai respondendo as perguntas que são mais usuais para aqueles casos no quais ela está se enquadrando, vão aparecendo esclarecimentos, né? Legal. Então, é uma plataforma de autoatendimento, que daí você entra lá, você vai respondendo, é casada? Sim. União estável? Então, daí vão abrindo as janelas com aquelas opções, né?
Então você vai tendo ali todas as tuas dúvidas esclarecidas. Que legal. É um autoatendimento, não é o atendimento humanizado, igual eu faço no escritório, mas é uma forma da pessoa tirar as suas dúvidas. Começar a ter um contato com o Exatamente. direito, né? Isso eu achei espetacular, porque é a universalização do acesso ao direito, né? Essa humanização do direito é espetacular e muita gente precisa de orientação, precisa de assistência. Teu trabalho é incrível. Obrigada. Então, De vocês também. Obrigada. Gente, se vocês gostaram do que a gente está conversando aqui, mandem para alguma amiga, compartilhem, curtam e fiquem de olho porque vem muito mais conteúdo e a doutora Amanda vai ter que voltar aqui com a gente. Certeza. Obrigada, Podem contar. meninas. Um beijo. Obrigada. Até o próximo programa. Até mais.